pelo trabalho que ela desenvolve, pela sua luta, pela sua militância, pela sua produção acadêmica. Então, eu gostaria de que a nossa Clarice Mack, então, se apresentasse inicialmente. Bom dia a todas as pessoas presentes. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu me chamo Clarice Mack. Como já foi adiantado pelo doutor André, eu sou da Paraíba, sou nordestina e muito honrada de ser nordestina, assim como o doutor Cláudio Brandão. E estou muito feliz de estar aqui no TRT 18 de Goiás. Muito feliz de estar nessa mesa com as meninas. Para mim, como operadora do direito, é muito emocionante saber que... minha audiodescrição, muito obrigada. Eu sou uma mulher travesti, tenho cabelos pretos, mas com mechas loiras. No momento estou sentada, estou diante de uma mesa e atrás de mim nós temos um painel, letramento em diversidade. Estou utilizando uma blusa com mangas longas e branca e uma calça preta. Acho que tá bom, né? Então, sou paraibana, sou nordestina, muito feliz e muito honrada de estar aqui. E eu acho que, em relação à apresentação, seria isso. A gente já começa a conversa agora, doutor? Já dá para começar? Ou é só a apresentação? A apresentação já começa, tá certo. Então, eu vou me sentir muito à vontade agora. Eu sou historiadora, além do direito, e meu referencial teórico é o transfeminismo. Tenho a primeira monografia sobre o transfeminismo jurídico do Brasil e, recentemente, fundei a Escola Transfeminista de Direito, que é a primeira escola transfeminista de direito do mundo, e tenho uma atuação nos movimentos sociais. Sou diretora, presidente e fundadora da Sertrans, que é a Coletiva de Estudos Transfeministas da Paraíba. E fora essas descrições mais acadêmicas e técnicas, sou muito feliz por ser a primeira pessoa da minha família a ingressar no curso superior. Sou a primeira mulher travesti a ingressar no curso de Direito, lá da UFPB, e esse lugar não é um privilégio, é um lugar de reflexão e de problematização, sobretudo, né? Porque olhar para a minha sala de aula e ver que outras pessoas trans não estão ali sempre foi para mim um incômodo. E, a partir disso, que eu construí, junto ao meu professor orientador, reflexões críticas sobre esse não lugar, né? Sobre essa não existência. Como diz o Fanon, sobre um não ser. E ali iniciei os caminhos teóricos para repensar esse não lugar enquanto algo problemático, né? E todas as vezes que eu falava, sou a primeira mulher travesti do curso de Direito, sempre isso refletia em mim como algo muito ruim, não como algo bom, né? Ao mesmo tempo que era uma conquista, mas como a autora sobre as escrevivências, ela vai falar, não basta ser a primeira, é preciso abrir caminhos, né? Então, nesse sentido, Evaristo, assim, Conceição Evaristo, me fugiu o nome dela, mas a Conceição Evaristo, ela vai falar muito sobre essa perspectiva, né, de que ser a primeira não necessariamente significa algo, mas construir caminhos, sim. E, nesse sentido, eu sempre compreendi a minha responsabilidade de poder perceber que o meu corpo ele é político necessariamente e que ele é pedagógico, de ensinar meramente por estar ocupando esses espaços. Quando uma mesa como essa é posta, de várias mulheres trans e travestis, para abordar sobre a perspectiva do ensino ao direito, isso é político, porque os nossos corpos são políticos em si, são pedagógicos, como a afrotransfeminista Maria Clara de Araújo Passos vai falar. Então, nesse sentido, a gente começa a pensar o transfeminismo jurídico como um aporte teórico para o direito, como um lugar para esse não lugar, como existência para essa não existência, né? E, nesse sentido, quando a gente começa a pensar no básico,
O que é uma identidade de gênero? O que é uma mulher travesti? O que é uma pessoa trans? A gente poderia pensar também o que é uma pessoa cis, né? O que é a cisgeneridade? Por que nós somos colocadas como o outro? E, segundo a doutora Letícia Nascimento, o outro do outro. A outriedade. Porque quando o feminismo ele começa como uma corrente teórica, e aí Simone de Beauvoir vai dizer que as mulheres são o segundo sexo e, portanto, o outro, Letícia Nascimento vai dizer, então nós somos o outro do outro. Nós somos a outriedade. Né? Nós somos aquilo que não deveria ser, o desejo indesejável e o desejo que não se deve desejar. Porque, ao mesmo tempo que nós somos o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo, somos o que mais acessa pornografia no mundo. Então, eu desejo, mas eu quero matar. Né? Eu quero matar você porque eu quero matar o desejo que existe em mim. Então, inicialmente, o que seria essa cisgeneridade que a gente tanto fala? Né? O que seriam as pessoas cisgêneras? Eu acho que todas as vezes a gente começa falando sobre o que são pessoas trans, o que são mulheres travestis, e por que a gente não começa falando sobre o que são pessoas cis? Né? Que eu acredito que a grande maioria aqui presente nesse auditório. A cisgeneridade, segundo Viviane Vergueiro, ela vai de um conceito simples a uma normatividade. Um conceito simples seria: a pessoa cisgênera é aquela que se identifica conforme lhe foi atribuído no nascimento. Então, se você foi uma pessoa que, ao nascer, lhe foi atribuído o gênero masculino ou feminino, durante toda a sua vida você nunca questionou isso, você nunca se sentiu desconfortável em relação a isso, você nunca enfrentou violências em relação a isso. Então, você é uma pessoa cisgênera. Nesse sentido, eu pergunto, quantas pessoas cis estão aqui? Quantas são pessoas cis? Levanta a mão. Quantas são pessoas trans? Esse daqui é um reflexo que a gente vê em todo o direito. Quantas juízas trans nós temos? Quantas advogadas trans nós temos? Quantas defensoras públicas trans nós temos? As pessoas trans estão na rua, na noite e sendo mortas. Enquanto as pessoas cisgêneras, que são a grande maioria daqui, continuam a ocupar todos os espaços sociais. Mas por que isso ocorre? Se a cisgeneridade é, no simples, as pessoas que se identificam conforme lhe foi designado, de que maneira essa autoafirmação, em algum momento, se constrói enquanto normatividade? E aí, Viviane Vergueiro, que é uma autora transfeminista, ela vai trazer alguns elementos importantes para que a gente pense a transformação da cisgeneridade em cisnormatividade, que seria a regra, o padrão, aquilo que foi falado no início, né? A normalidade. Nós somos construídas como as anormais, como as doentes. Até 2019, nós éramos doentes mentais. A OMS nos classificava como doentes mentais. Esse ano, o Peru disse, não, eu acho que pessoas trans são doentes mesmo. E esse ano a gente teve, novamente, a classificação de pessoas trans como pessoas doentes mentais no estado do Peru. Então, a gente começa a pensar nessa normatividade. Né? Existe uma norma e as pessoas que não se adaptam a esse padrão, a essa norma, acabam sofrendo violências. E Viviane Vergueiro ela vai dizer que existem 3 elementos. Né? A pré-discursividade, que é o seguinte, não se questiona a cisgeneridade. A cisgeneridade é um lugar de conforto, porque você nunca vai se questionar. E não se questiona a normalidade desse estado. Quantos de vocês que são pessoas cis, em algum momento, tiveram desconforto por serem pessoas cis? Se sentiram violentadas ou violentados ou desconfortáveis porque são cisgêneros? Né? Em nenhum momento, porque isso é naturalizado. Né? As pessoas cisgêneras, elas são construídas como a norma, como a normalidade. Nesse sentido, por que pré-discursividade? A gente vai para os estudos sobre a discursividade, lá do pós-estruturalismo, com Foucault, com toda essa construção teórica.
Então, a pré-discursividade é o seguinte: a cisgeneridade, ela é normal, ela é natural, ela não precisa ser questionada. Né? Se ela é a norma, se ela é o natural, então não se questiona, não há um discurso sobre isso. Essa é a pré-discursividade. Quando a Butler, que não é A, né? Eu não sei falar direito, mas enfim, seria no neutro, porque é uma pessoa não binária. Quando Butler vem trazer a noção da desconstrução da pré-discursividade, a gente começa a pensar que, na realidade, essa cisgeneridade ela é construída. Ela não é tão natural assim. Né? E como é que isso se constrói? A gente sai um pouquinho aqui dessa teoria toda e nós vamos para o simples. Carrinhos são de meninos ou de meninas? Pode falar. O que é que a gente aprende? Que é de boneca. Tá muito fraco, gente. Vocês tomaram café. Carrinho é de? Boneca é de? Panelinha é de? A cor rosa é de? A cor azul? Né? Salve Damares. Então, assim... Então, assim... A gente sabe, com os estudos pedagógicos e da perspectiva da psicologia do desenvolvimento, que os anos iniciais para uma criança são essenciais para o desenvolvimento desse futuro adulto, não é isso? E o que é muito importante na construção do desenvolvimento de uma criança? A ludicidade, o brincar. E as crianças brincam com o quê? Com esses brinquedos. Então, a gente vai ensinando a essas crianças sobre gênero. Né? A gente vai ensinando o que aos meninos? A gente vai ensinando aos meninos que brincar de bola no meio da rua tá ok, porque o espaço público é dos homens. A gente vai ensinando as meninas que elas têm que brincar de boneca e de panelinha e de casinha, porque o espaço privado é das mulheres. Aí, futuramente, a gente vai ter a violência política de gênero, porque a mulher não é para estar no espaço político e público, né? É para estar em casa, cozinhando e cuidando dos filhos. E o menino que vai brincar de boneca vai ser punido de alguma forma, porque, afinal de contas, o abandono paterno está tudo bem. O que a gente tem que criminalizar é o aborto, mesmo que ela seja estuprada. Então, a gente precisa rever a perspectiva da formação das nossas crianças e adolescentes. A gente fala tanto em ideologia de gênero, né? Kit gay. Quantos receberam o kit gay aqui? Estou esperando o meu até agora. Na Paraíba não chegou. No Pará também não chegou. Então, assim, não foi distribuído esse kit gay. Né? A gente percebe que a formação dessas crianças vai ter novelas heteronormativas, músicas heteronormativas, tudo é hétero e cisgênero. Mas quando cresce, vira gay, trans, nananã. Mas o que é que deu errado? A criação é toda heteronormativa, mas a pessoa virou trans, virou gay. Então a gente percebe que não é uma perspectiva de escolha, é uma perspectiva do que a pessoa é. Né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que brinquedos, roupas... Né? Menina tem que usar saia, tem que usar vestido e tudo mais. Normalmente, roupas super desconfortáveis. E homens têm que usar roupas mais largas e pode ir para a rua e tudo mais. Obrigada. Sou professora, se deixar, eu falo aqui a tarde toda. Então, a gente percebe uma discursividade, ou seja, um discurso sobre gênero. A sociedade ela fala sobre gênero, e ela fala quando ela usa desses brinquedos, da roupa, da cor. Aí, como historiador, eu vou dizer, vocês sabiam que a cor rosa nunca foi de homem? É um choque. O salto alto que eu estou aqui foi construído para meninos. Foi construído para ser utilizado por homens militares que queriam ficar mais altos e lutarem nos campos. Podem pesquisar, sou historiador, eu não minto. Perucas,
Vocês viam aqueles homens belíssimos, né, na Idade Medieval, com peruca, batom, não sei o quê, vestido. Então, assim, o quê? Uma drag. Então, assim, a gente percebe que essas nuances, elas são construídas socialmente a partir de um discurso. E quando Viviane Vergueiro vai definir que a cisgeneridade, quando é cisnormatividade, ela é pré-discursiva, é como se ela não fosse um discurso. Mas a gente viu o que é. Por que é um discurso? Brinquedos, roupas, cores. A gente generifica tudo. Não é isso? A gente faz o quê? Chá de revelação. Se for menino, bota o pó na moto, faz assim e sai. O azul. Se for menina, é uma coisinha, uma rosinha, estoura a bola, sai rosa. A gente faz um ultrassom, invade a barriga de uma pessoa que gesta. Se tiver um catoco, a gente diz, é menino, viu? Vai ser macho, vai pegar várias mulheres e vai poder falar, e vai poder ser político, empresário, nananã. Se for menina, o pai já faz assim. Queria um menino. E a gente já viu vídeos, inclusive, rolando na internet, que quando estoura aí da rosa, o homem tem uma reação péssima, né, na hora. Às vezes nem fala com a mulher. Então, a gente cria essas expectativas de gênero. Percebam, vamos perceber juntos. Isso é ou não é um discurso? É um discurso sobre gênero. Então, a cisgeneridade ela não é natural, ela é um discurso. E, como discurso, ela é construída socialmente. Certo? E aí a gente tem o que é o inverso do discurso. A gente tem a patologização de quem não entra nesse discurso. Ou seja, quem não entra nesse discurso, nós, pessoas trans, somos doentes, somos anormais, somos, para serem colocados em manicômios, né, como já fomos colocados em manicômios, somos para serem perseguidas pela polícia, como na ditadura militar. Então, quando a gente propõe, para finalizar, o transfeminismo jurídico e o que é que ele tem a ensinar ao direito do trabalho, primeiro, o transfeminismo jurídico. Na verdade, antes de dizer sobre transfeminismo jurídico, eu gostaria de parabenizar também o TST pela elaboração do protocolo de julgamento antidiscriminatório, que teve a participação de uma mulher trans e a minha querida amiga, doutora Luna Leite, que é assessora, que trabalha lá no TST, né? Eu tive a oportunidade de participar da audiência do TST e fazer uma fala também enquanto diretora da Sertrans. E fiquei muito feliz de ter uma mulher trans participando e sendo coautora da perspectiva antidiscriminatória de julgamento, né? E, enfim, o transfeminismo jurídico, que é essa corrente teórica que tem sido construída por mim, por Luna Leite e por outras mulheres trans do direito, vem nesse sentido de repensar o direito a partir dessas perspectivas. Normatividade, discursividade, o que é cisgeneridade, o que é cisnormatividade. E na minha monografia, que, se Deus quiser, mês que vem vai virar um livro, o primeiro livro sobre transfeminismo jurídico do Brasil, vai trazer esses elementos que são categorias analíticas próprias para se analisar o direito. Cisnormatividade jurídica, como o direito ele privilegia a cisgeneridade e faz com que corpos e identidades dissidentes sejam colocadas à margem, né? Não tenham acesso efetivo a esses direitos. Necrotransfobia, que é um conceito nosso. Nós não entendemos que no Brasil se existe apenas uma transfobia. Você não tem medo apenas da pessoa trans travesti. Essa ideia de que travesti vai tirar uma gilete e vai lhe cortar. Você não tem medo apenas. O que a sociedade brasileira faz com as pessoas trans é ódio. Nós temos ódio reverberado na nossa sociedade. Um ódio que é histórico. Quando Chica Manicongo, a primeira mulher trans travesti considerada do Brasil historicamente, foi obrigada a se despir de si mesma, foi o Estado brasileiro dizendo: você não é cidadã, você não é humana. Quando o Estado brasileiro, na ditadura, perseguiu, nas operações Tarântula, mulheres trans e travestis, ali o Estado brasileiro, juntamente com o direito, se valeu dessas perspectivas para condenar pessoas trans e travestis. Quando o Estado brasileiro, hoje, não constrói políticas públicas para pessoas trans e travestis, porque elas não são dignas de acesso a direitos, ele diz também:
e eu não tenho nada a ver. Se no Brasil, por 15 anos, nós somos o país que mais mata mulheres trans e travestis, e não há um plano efetivo de ação de combate a isso, nós afirmamos que o direito brasileiro e o Estado brasileiro é omisso, não faz nada em relação aos nossos corpos. Em relação ao transfeminismo aplicado ao direito do trabalho, nós temos uma realidade de prostituição compulsória para mulheres trans e travestis. E por que a gente fala de prostituição compulsória? Porque não é uma escolha. 90% de mulheres trans e travestis no nosso país têm a prostituição como única fonte de renda. Nós temos uma perspectiva de trabalho informal. E o direito brasileiro do trabalho precisa compreender, e a Justiça do Trabalho tem começado a compreender, que não é apenas uma atuação jurisdicional que vai fazer com que essa realidade mude, mas uma atuação plena de efetivação dos direitos, de ações práticas, de planos efetivos. Né? Porque a Justiça do Trabalho não é apenas para julgar litigância, mas é para aplicar e efetivar direitos sociais. E é isso que eu vejo no letramento em diversidade, é isso que eu vejo no programa Empregabilidade na Diversidade do TRT-13, e é isso que eu quero ver nos TRTs, no TST. Né? Programas efetivos e também pressão. Eu vi aqui o Ministério Público do Trabalho, já vou aproveitar, pressionar o governo para que tenha ações efetivas, porque nós, pessoas trans, estamos morrendo nas ruas, estamos sendo prostitutas compulsórias, e o direito ao trabalho precisa ser efetivo para que os demais direitos sociais sejam uma realidade para nós e não a prostituição compulsória. Muito obrigada.